Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma segunda opinião, uma abordagem diferente sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário. E hoje o destaque do nosso programa é saúde animal, um dos principais requisitos para garantir uma atividade altamente produtiva e rentável. Para falar sobre este assunto, a gente recebe a médica veterinária Fernanda Rou, diretora-geral da Elanco. Fernanda, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do Terra Viva Entrevista. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Perfeito, a gente que agradece. Fernanda, eu começo te perguntando quais são hoje os principais desafios relacionados à saúde animal na pecuária bovina brasileira? Eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado na pecuária nos últimos 2 anos é a questão da suspensão da vacinação contra a febre aftosa e o manejo nas fazendas em decorrência das novas práticas. Por quê? Antes, os pecuaristas costumavam fazer o controle parasitário na mesma época da vacinação contra a febre aftosa. E desde que foi suspensa a necessidade da vacinação, a gente percebe que muitos pecuaristas deixaram de fazer o controle parasitário da forma adequada. Então, acho que um desafio que a gente tem atualmente é de conscientização para que os produtores continuem fazendo o manejo sanitário, continuem fazendo o controle parasitário, para que isso não impacte a produtividade dos animais e a saúde deles. E quais são essas estratégias, que promovem, então, o bem-estar dos bovinos, tanto de corte como de leite? Uma das áreas mais importantes aqui no Brasil, até pelo clima tropical que a gente tem, é o controle parasitário, pensando no controle de carrapato e controle de vermes. Então, muitas vezes, o produtor não vê no animal o carrapato, não vê os parasitas no animal, mas esse animal está afetado, Vermes internos que às vezes a gente não vê no pasto, não vê no animal, mas está ali afetando a produtividade desse animal. Então, é super importante manter esse controle parasitário. Os vermífugos e carrapaticidas, de forma geral, eles são aplicados em diversos momentos durante o ano. E aí é importante o produtor entender qual que é o melhor esquema de fazer o controle na propriedade dele, onde ele estiver, ao redor do Brasil, com o tipo de animal que ele tem. A gente sabe também que um animal, quando ele está muito infestado por parasita, o bem-estar dele fica muito afetado e, consequentemente, também a produtividade cai bastante, tanto produção de leite como pensando em ganho de peso para os animais de corte, Então, na Elanco, a gente vem investindo muito na parte de capacitação e levando informação para a conscientização do produtor sobre a importância de fazer esse controle parasitário. E além do controle parasitário, de que forma o manejo sanitário influencia diretamente na produtividade e na rentabilidade das fazendas, Ali, produtividade e lucro tá totalmente ligado, Sim, com certeza. A gente sabe que a maior produção de leite, ou maior número de arrobas, é o que, no final das contas, vai pagar efetivamente a conta da fazenda e trazer a rentabilidade para o produtor. Então, o importante é a gente sempre investir mais na prevenção do que no tratamento. Então, a gente estava falando aqui de controle parasitário, que é importante, mas não é a única medida preventiva, na fazenda. É também muito importante, por exemplo, cuidado com o bezerro. Então, a gente tem, inclusive, um programa Cria Saudável, que é como você, já desde o nascimento do bezerro, você começar a adotar as melhores práticas para que ele se torne um animal produtivo ao longo da vida e traga mais retorno para o pecuarista. Então, o importante é entender cada fase do ciclo de vida do animal e quais são os cuidados que devem ser tomados em cada fase para que esse animal, desde o nascimento até o final, ele se torne um animal produtivo. E o produtor tem entendido bem esse recado ou ainda precisa de maior conscientização? Como está sendo esse trabalho a campo para, de fato, conscientizar, o produtor? A gente percebe que no Brasil a gente tem fazendas que já estão num nível super elevado de produtividade, e já conseguem, vamos dizer, otimizar ao máximo o seu sistema produtivo e já estão num nível de rentabilidade muito alto. Mas a gente tem muitas fazendas ainda que estão abaixo da média da produtividade, com muito potencial ainda de
elevar esse nível de produtividade. Então, por isso que o trabalho de conscientização do produtor, levando informação, capacitação, ele não para, porque o Brasil é gigante, são milhares de fazendas, milhares de produtores em diferentes níveis de produtividade, de adoção de boas práticas. Então, acaba sendo um trabalho contínuo para que a gente possa elevar a média como um todo. Fernanda, e falando agora do tema que está em alta, né? Mudanças climáticas, né? Toda essa parte ambiental. Quais os riscos que o produtor corre em negligenciar os cuidados com o manejo, com o controle sanitário nesse período? Como que isso está totalmente ligado ou está ligado, né, às questões climáticas? Os desafios climáticos são muitos, né? Acho que aqui até no Brasil a gente vem vivenciado os extremos, né? Extremos de seca e também até de enchentes, como no caso do Rio Grande do Sul no ano passado. E a gente sabe que com esses extremos climáticos também não é fácil fazer um manejo correto na fazenda, principalmente nessa parte de calendário de controle sanitário, porque influencia muito a questão de época de chuvas, época de seca, o ciclo dos parasitas, né? Então, realmente não é fácil. Então, acho que o produtor ele tem que estar atento e contar também com a ajuda dos profissionais do setor, né? Então, são muitos veterinários, zootecnistas, técnicos de campo para orientar também os produtores nesse sentido. E acho que, além de entender esse desafio climático e qual que é o melhor calendário sanitário para cada propriedade, a gente também precisa reconhecer que a pecuária, ela pode ser a parte da solução mesmo dos desafios climáticos que a gente está enfrentando, no sentido de contribuir não só com a redução da emissão de gás metano, por exemplo, que a gente sabe que isso acontece no processo digestivo dos animais, mas até de gerar créditos, né? Porque de carbono, no sentido que a gente tem uma fazenda bem manejada, uma fazenda que está bem produtiva, ela acaba até tendo um saldo positivo, né? De créditos de carbono e pode até contribuir positivamente com o ambiente nesse sentido e com outros setores que não têm a mesma condição. Ou seja, a pecuária, então, sendo uma aliada nesse controle das mudanças climáticas. É isso, Fernanda? Exatamente. Perfeito. E falando de mudanças climáticas, né? O nosso repórter aqui do canal Terra Viva, também apresentador aqui do Terra Viva Entrevista, fez questão de mandar uma pergunta para a gente em relação a este assunto. A gente vai colocar aqui no telão a pergunta do Pedro Costa, que está lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso. Vamos acompanhar aqui, Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Olá a todos. Fernanda, a pergunta é: qual a relação da redução de gás metano e a eficiência da produtividade animal? Obrigado. Legal, bacana a pergunta. Acho que é importante, quando a gente fala desse tema do gás metano, né, as pessoas entenderem até que a gente tem a emissão de gás metano de diversas formas, né, e os animais, eles contribuem com parte disso, mas em torno de 5% da emissão de gases de efeito estufa vem dos animais. Então, existe essa importância de entender como que o animal contribui para isso e o que a gente pode fazer para mitigar esses efeitos. No processo digestivo, né, os ruminantes, eles emitem o metano, mas quanto mais a gente investe em produtividade, em aumento da produtividade, o que eu quero dizer com aumento de produtividade? Número de arrobas, por exemplo, que a gente consegue produzir na mesma área. A gente está ajudando a, de certa forma, diluir, né, a emissão do animal em termos de quilos de carne. Então, por isso que a produtividade ela tem um papel essencial na sustentabilidade, porque à medida que a gente aumenta tanto a produção de leite como a produção de carne, se a gente pensar em quilos de leite ou quilos de carne, a gente está conseguindo diluir o efeito que a emissão de metano, né, acaba tendo no contexto climático como um todo. Então, quanto mais a gente investe em produtividade, mais a gente ajuda a sustentabilidade. Também a produtividade crescendo, o boi também é abatido com maior agilidade, né? Antes do processo mais longo que a gente conhece, torna o processo mais eficaz, né? O boi fica menos tempo na terra, né? Exato. Hoje a gente tem estratégias nutricionais, né, que contribuem para isso também. Então, além de um bom manejo de pastagem,
A gente tem, por exemplo, aditivos alimentares que contribuem para que o animal tenha um bom desempenho, um alto ganho, né, de produtividade e com isso consiga até encurtar o seu ciclo para o abate ou até terminar como um animal, né, mais pesado. Então, quer dizer, na mesma área de pastagem, utilizando os mesmos recursos naturais, ele conseguiu produzir mais quilos de carne. A gente tem, inclusive, na Elanco um aditivo que foi desenvolvido pelo time de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, que é a base de narazina, e ele consegue tanto aumentar a produtividade no sentido de colocar uma arroba a mais por animal por ano, mas também reduzir a emissão de metano. A gente recentemente teve essa indicação aprovada pelo Ministério da Agricultura, reconhecendo o efeito não só no desempenho do animal, mas também na emissão de metano. E é muito importante, então, complementar a dieta do animal com esses aditivos, não é isso? Sim, porque você acaba ajudando, até a gente estava falando dos desafios climáticos, né? Então, muitas vezes, só o manejo de pastagem com o desafio climático que a gente está e esses extremos de temperatura, de seca, de chuva, acaba afetando também a disponibilidade de pastagem para os animais. Então, com a suplementação que hoje em dia cada vez mais é uma prática usada pelos pecuaristas, né, ajuda, de certa forma, também a passar por esses períodos de desafio climático. Perfeito, Fernanda. A conversa está boa, de fato está rendendo bastante, mas eu vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo e eu peço a todos para que continuem com a gente aqui no Terra Viva Entrevista. Estamos de volta com o Terra Viva Entrevista. E hoje recebendo aqui a médica veterinária Fernanda Rou, diretora-geral da Elanco. Bom, vamos continuar aqui a nossa entrevista. Fernanda, eu vou te perguntar como que a Elanco trabalha com os pecuaristas em relação ao uso responsável de antibióticos, né? Acho que isso é um assunto muito importante que precisa ser falado. Sim, com certeza. Esse é um tema bem importante. A gente vem, inclusive, trabalhando há bastante tempo nele, junto com as associações de produtores, junto com o próprio Ministério e outras entidades. Acho que o ponto de partida principal é, primeiro, investir mais em prevenção, para que a gente diminua a necessidade, né, do uso de antibióticos no tratamento de doenças, procurando sempre reduzir a incidência de doenças para que a gente dependa menos deles, mas eles continuam sendo muito importantes e necessários, né, no nosso sistema de produção. Então, seguir corretamente as indicações de uso, na dosagem correta, na forma de administração correta, respeitar os períodos de carência para leite, para carne, é o ponto de partida para um uso racional, né? Realmente usar da forma correta, cada produto tem a sua recomendação de dosagem, de período de carência, de forma de administração, e isso precisa ser bem trabalhado. Então, quando a nossa equipe de campo, por exemplo, faz visitas a campo, visitando os produtores, conversando com os funcionários da fazenda, eles sempre procuram orientar em como usar os produtos, como usar os antibióticos, para quais doenças, em qual dosagem, com qual frequência de aplicação. Então, parte do nosso trabalho de extensão rural é levar essa informação e capacitação aos produtores. Essa orientação técnica é fundamental, né? Porque o antibiótico, sendo utilizado de maneira inadequada, ele vai trazer o efeito contrário, né? Menos produtividade, o animal vai sofrer as consequências. Então, a orientação técnica, de fato, faz toda a diferença, né? Sim, sim, super importante. E por isso que a gente recomenda sempre, né, que os clientes olhem realmente, né, a bula do produto, o material informativo, muitas vezes um folheto, um folder de apoio, para que eles entendam realmente a melhor forma de uso. E é por isso também que a gente tem muito contato não só com o produtor, mas também com os funcionários da fazenda, que muitas vezes o produtor está numa parte mais administrativa, não necessariamente a campo com os animais, então é importante que a informação chegue para todos que estejam na lida do dia a dia. Perfeito, Fernanda. E falando agora, então, dos pequenos produtores, existe alguma iniciativa da Elanco voltada para esse público, para os pequenos produtores rurais? Sim, temos algumas iniciativas. Eu diria que
Uma delas, ela até se beneficiou com a transformação digital que a gente vem tendo no campo, né, de levar mais informação pelos meios digitais, pelos portais da internet. Então, uma das iniciativas que a gente tem na Elanco é o portal Cria Saudável, que é um portal de conteúdo mesmo, informação, vídeos, artigos de fácil leitura e acesso para que os produtores entendam sobre os cuidados, né, com os bezerros recém-nascidos, com a fase de cria e recria, que é tão importante na vida do animal. Então, essa digitalização da informação, ela acaba facilitando o acesso para todos os produtores, inclusive os pequenos produtores. Além disso, a própria presença nos principais eventos do setor. Então, no Brasil, a gente tem tantos eventos, né, e feiras, exposições, e a gente procura sempre estar presente com a nossa casa lá para receber os produtores e a equipe também para poder fornecer esse tipo de material, de conteúdo sobre os cuidados mesmo com os animais, de que forma que as boas práticas contribuem para a saúde do rebanho, para o bem-estar e, consequentemente, para a produtividade também. Muito interessante um ponto que você mencionou sobre os eventos e a participação desses pequenos produtores, né? O canal Terra Viva, inclusive, você veio acompanhando cobertura completa da AgriShow e da Expo Zebu. A Elanco sempre está nesses grandes eventos participando. Esse é o momento de conversar com o pequeno produtor que muitas vezes não tem acesso ali todos os dias à orientação técnica, precisa da ajuda. A Elanco, então, aproveita muito esse momento para falar com os produtores, né? Exatamente. A gente procura também participar sempre que tem quando eles montam o hub técnico, né? Então, um local para fazer demonstrativos, mini palestras. A gente também procura participar desses espaços para realmente levar mais conteúdo e informação. Além disso, com os pequenos produtores, a gente também participa de um projeto que é o Restaura Amazônia, no Pará. É um projeto que está sendo coordenado pelo Solidariedade e trabalha com pequenos produtores de lavoura de cacau e de pecuária também, buscando levar informação, capacitação para que eles consigam melhorar as pastagens, o cuidado com os animais, o bem-estar, aumentar a produtividade, aumentar a renda dessas famílias, desses pequenos produtores. Então, são 3 anos já do projeto Restaura Amazônia, onde a gente viu o impacto tanto na renda dessas famílias, como também a gente estava falando sobre a sustentabilidade, na própria sustentabilidade dessas fazendas, porque elas conseguiram, com a implementação de boas práticas, também aumentar a produtividade e reduzir a emissão de gás metano, que a gente estava falando. Então, é um projeto bem bacana também que visa fomentar também a própria integração lavoura-pecuária. Aproveitando, então, sobre o assunto de sustentabilidade, vamos falar um pouquinho de COP30, né? Logo mais o Brasil aí se aproximando desse momento. Eu queria saber, né, o que será cobrado de um sistema de produção de proteína animal a partir desse evento, né? O mundo inteiro, aqui, lá no Pará, inclusive. Então, acho que é importante a gente falar desse assunto. Acho que é um grande momento para o Brasil receber a COP aqui. Muitas entidades se organizando, muitas pessoas se organizando para esse evento, esse grande evento. E acho que a gente tem uma grande oportunidade de realmente mostrar os casos de sucesso aqui do Brasil, os resultados que a gente já alcançou nessa área. Então, eu estava comentando a própria integração lavoura-pecuária, que é algo que muitas fazendas já adotam aqui no Brasil. Essa é uma prática sustentável, né? É você conseguir otimizar o uso da terra, dos recursos naturais para aumentar a produtividade, tanto de grãos como de carne. Além disso, acho que também é uma grande oportunidade para estabelecer compromissos, né, durante a COP, para que o setor depois tenha a sua agenda realmente de trabalho. Muitas vezes na COP a gente tem aquela ansiedade de que tudo se resolva, né, nas 2 semanas de COP, e pode ser que nem tudo se resolva lá, mas que isso vai gerar uma agenda de compromisso do setor, né, para o trabalho que vem adiante. Sem dúvida, é o que a gente viu nas últimas COPs, né, quando foram estabelecidos, inclusive, os compromissos e as expectativas para o setor pecuário. Então, acho que bons exemplos vão poder ser mostrados lá do que o Brasil vem fazendo em diversos setores e também uma agenda de trabalho conjunta, né, da cadeia para os próximos anos pela frente.
O que você pode destacar do setor de saúde animal na COP, né? Mais específico ali. Sim, a gente vem trabalhando junto com as outras empresas do setor de saúde animal, tem o sindicato, né, o Sindan, que reúne essas empresas e, inclusive, recentemente fizemos um workshop com outras entidades do setor para debater o assunto e mostrar realmente como a saúde animal é importante para a produtividade e, consequentemente, sustentabilidade. Então, quanto que um animal doente acaba não sendo produtivo, né? Acaba produzindo menos leite, menos carne, e isso acaba gerando tanto menos retorno para o pecuarista, como também um maior impacto, né? Na produtividade e na sustentabilidade. Então, a gente realmente acredita que a saúde animal ela é essencial para alcançar uma alta eficiência no setor produtivo. É importante falar dessa agenda. Muito obrigado. E agora eu vou te fazer aquela pergunta que toda entrevistada fica assim, ai meu Deus, vamos falar de futuro, né? Quais são as perspectivas da Elanco para o futuro da pecuária bovina aqui no Brasil, né? Pergunta difícil, mas vamos falar de futuro um pouquinho. O objetivo da Elanco é continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento, né? Isso que a gente faz, trazer inovação para o mercado. Inclusive, para isso, a gente tem, além do nosso time global, um time de pesquisa aqui no Brasil, que faz parte da estrutura global, mas olha para as necessidades do mercado brasileiro. Então, como objetivo é continuar investindo, até estava comentando sobre o nosso aditivo à base de narazina, o Zinprova, ele foi desenvolvido pelo grupo de pesquisadores aqui do Brasil. Então, a gente vai procurar investir e continuar esse investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e sempre pensando em soluções que possam trabalhar mais na área de prevenção, da prevenção das doenças. A gente realmente acredita que um animal bem cuidado, né, com a saúde em dia, bem nutrido, ele vai ser um animal que vai ter mais condições de expressar o seu potencial, condições de atingir um alto nível de produtividade, com isso ser mais eficiente e trazer mais retorno para o produtor. Então, no final das contas, o que a gente quer realmente é que essa pecuária brasileira, né, continue sendo uma pecuária de ponta, que adota tecnologia, como muitos já adotam, que tenha um alto nível de produtividade e que consiga suprir essa demanda que a gente tem de proteína hoje em dia, né, proteína animal. Então, o Brasil hoje, como maior exportador de carne, segundo maior produtor, a gente sabe que a população tende a demandar cada vez mais proteína animal. O Brasil tem um papel muito importante nesse sentido e a Elanco quer estar junto com o produtor nessa missão de alimentar o mundo. E é importante porque a demanda tende a crescer, né? Falando de um pouquinho de mercado ali, a gente está vendo que Estados Unidos, China, o Brasil tende a mandar para fora cada vez mais carne. Então, é importante produzir mais e com qualidade também, né? Exatamente, exatamente. A gente tem toda a questão global, né, de outros mercados que talvez não consigam suprir essa necessidade. A gente também tem essa previsão de aumento de até 30%, né, nos próximos 10 anos na demanda por proteína animal. E para isso, com certeza, a gente precisa aumentar o nível de produtividade. A gente sabe que muitas vezes não aumenta rebanho, não aumenta área de produção, mas sim o quanto cada animal pode entregar. Fernanda, e para fechar, então, como alinhar sanidade, produtividade e sustentabilidade em uma visão de longo prazo? Existe um caminho comum entre o que o mercado exige e o que o produtor consegue entregar? Eu acredito que o que o mercado exige, o que a gente vê nas pesquisas, inclusive, é que o consumidor de carne quer é saber de onde vem essa carne, né? Como que esse animal é tratado, como que esse animal é cuidado. Então, muitas vezes, o que falta é mais informação e dar visibilidade para o trabalho que está sendo feito pelos produtores, né? Então, acho que muito já está sendo feito e muitas vezes essa informação não chega. Então, acredito que tem um papel importante de comunicação, que é o que vocês fazem aqui também no canal, né? De levar informação. Isso é super importante. Mas também da gente conseguir entender que a eficiência, no final das contas, é o que vai trazer a sustentabilidade do sistema de produção, dos negócios, né, do retorno para o produtor. Então, à medida que a gente tem um sistema eficiente, todos vão se beneficiar, né? O animal, o produtor, o consumidor de carne. E para conseguir essa eficiência, a gente justamente precisa desse investimento em sanidade,
em bem-estar animal, em produtividade e sustentabilidade. Está tudo interligado. Fernanda, quero te agradecer por ter vindo aqui aos nossos estúdios, ter tirado um tempinho para falar um pouco com a gente sobre esse assunto tão importante e dizer que o canal Terra Viva, o Terra Viva Entrevista, está sempre de portas abertas aqui para você e para todo mundo da Elanco, viu? Obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade e até uma próxima. A gente que agradece a sua participação. E o Terra Viva Entrevista fica por aqui. Se você quer rever esse e outros programas, você pode ficar por dentro através das nossas redes sociais. E, claro, conferir o Terra Viva Entrevista lá no YouTube, onde tem uma playlist exclusiva aguardando por você. E, claro, através do nosso aplicativo Milco Play. Muito obrigado pela companhia e audiência. Esse foi o Terra Viva Entrevista. Continue aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.